Olá, amigos conectados no lance, sou Pedro Cobalé, setorista do Vasco, estou com meu amigo Leonardo Bessa, setorista do Botafogo. Estamos aqui em São Januário, onde o Vasco venceu por 2-0 o Botafogo na última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca. Agora vamos para a fase de mata-mata, né, para as quartas de final. O Vasco pega o Volta Redonda e o Botafogo, Bessa. Botafogo já teve o confronto definido antes mesmo de ir a campo contra o Vasco nesse domingo. O Glorioso vai enfrentar o Flamengo no próximo domingo, dia 15. Jogo já com data marcada devido ao calendário das duas equipes com a Conmebol. O Botafogo joga na quarta, dia 18, a ida da segunda fase da Libertadores. O Flamengo joga na quinta pela Recopa Sul-Americana contra o Lanús. O Botafogo joga a quinta no Brasileiro. Então, assim, o Botafogo liderou a chave dele, o Flamengo ficou em quarto, conseguiu aquela combinação de resultado. O jogo de hoje pouco valia para o Botafogo. Tem seu confronto definido, mais um clássico pela frente. E o Botafogo que poupou a maior parte dos jogadores. O Vasco resolveu com força total. Fernando Diniz comentou na coletiva que foi a estratégia mais acertada. O Vasco vinha numa sequência ruim, a torcida é um pouco desconfiada. Então, jogar hoje com força máxima e dar a resposta dentro de campo era algo que interessava a comissão técnica do Vasco. Um jogo muito difícil de analisar, a gente estava conversando isso, muita chuva aqui em São Januário, a bola parando na grama o tempo todo. Tanto é que o jogo foi atrasado em meia hora para começar. E mesmo assim as condições de jogo foram bem complicadas, né? Um jogo muito difícil de se analisar. É um jogo ruim, a gente pode dizer assim. A qualidade técnica da partida aqui em São Januário nesse domingo foi baixíssimo, um nível muito baixo, um jogo triste entre Vasco e Botafogo. Dentre as grandes preocupações que a federação tem, né, nos clubes, regulamento, para ir com o time titular, para não desvalorizar a competição, é uma das preocupações que deveria ser maior, que isso talvez seja a qualidade dos gramados no estado. E, enfim, o jogo muito fraco de se ver aqui em São Januário. O Vasco aproveitou a superioridade numérica, a gente pode dizer assim. O Botafogo perde o Marquinhos nos últimos minutos ali do primeiro tempo, jovem volante, barra zagueiro, oriundo do time sub-20, deu 2 carrinhos no jogador do Vasco. Primeiro amarelo logo no início do jogo e depois, beirando os acréscimos da primeira etapa, deu outro carrinho, um no Nuno e outro no Barros. Acabou sendo expulso e na volta do intervalo o Vasco, aos 3 minutos com o Brenner, aos 15 com o Coutinho, matou o jogo. O Brenner que foi muito importante, né? O Brenner ele teve um começo muito difícil no Vasco, né? Isso. Vai editar. O Brenner teve um começo muito difícil no Vasco, principalmente na partida contra a Chapecoense. Perdeu algumas oportunidades, foi um jogo que o Vasco finalizou 30 vezes e deixou, né, o grande erro do Vasco contra a Chapecoense foi não ampliar o placar. Eu acho que o gol que o Vasco sofre é até fruto do jogo, mérito do jogador da Chape, que fez um belo gol de falta. Teve a questão do Léo Jardim, mas o Brenner saiu como um grande, talvez, culpado daquela... Respondeu bem hoje. Aquele né? empate do Vasco. Ele conseguiu responder bem, inclusive sofreu também o pênalti que o Coutinho bateu firme, bateu no meio, mas tirando do goleiro, né? De qualquer forma, uma atuação segura do Vasco, fez o que tinha que fazer, encarou um Botafogo alternativo e foi lá, garantiu a vitória e agora já pensa no jogo contra o Bahia no Brasileirão. O Botafogo que teve em campo nada além do que era esperado. Um time formado por jogadores do Sub-20. A gente adiantou até no lance que a ideia do Botafogo era mandar a campo no time titular apenas Léo Link e Bastos, e o resto ser equipe das categorias de base, jogadores das categorias de base. Só que após a pressão da Ferdi, o Botafogo precisou levar mais 5 jogadores do grupo principal para a relação de olho no clássico de hoje. E alguns desses jogadores entraram já de cara. O caso do Alexandre Barbosa, zagueiro, os 2 atacantes, Jordan Barreira e Matheus Martins. Então, assim, o Botafogo que, ainda que reforçado com esses jogadores do grupo principal, não conseguiu desempenhar bem. Né, viu os jovens da base ali muito nervosos, o Marquinhos, a gente falou da expulsão. Há de se destacar, né, positivamente a atuação do zagueiro Justino, ele que atuou do lado do Bastos e depois do Bernardo Valim, né, e além, claro, do Barbosa no primeiro tempo, jovem também do Sub-20. Partida muito sólida, apesar de ter cometido o pênalti, né, uma infelicidade, uma bola enfiada no meio da zaga, ele chega atrasado, mas uma boa partida, uma boa notícia para o Botafogo, a partida do Justino aqui em São Januário. Para fechar também, outro destaque positivo do Vasco, acho que foi o Alan Saldivia, que fez a primeira partida dele. É uma partida muito justa dele, de verdade. É um jogador que tem uma saída de bola, o Diniz gosta muito dele. Hoje o Cuesta não pôde estar em campo, não foi nem relacionado, foi culpado. Então o Vasco ganhou mais uma peça para a zaga, né? Um zagueiro pro lado direito. Então fica aí também como nota positiva do Alan Saldivia. Se o Botafogo volta a campo na quinta-feira contra o Fluminense às 19 horas, agora jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Vasco? E o Vasco também volta na quarta-feira contra o Bahia, né? Aqui também em São Januário, uma sequência de jogos em São Januário. A previsão também é de chuva, então vale a pena ficar de olho no estado do gramado. Né? E o Vasco precisa recuperar no Brasileirão. Perdeu a primeira partida, empatou a segunda e agora vai tentar
contra o Bahia, sua primeira vitória no campeonato. Toda a repercussão do clássico entre Vasco e Botafogo você acompanha nas redes e também no site do Lance. Um forte abraço para você.